Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Francisco e nós vamos prosseguir com a nossa segunda parte de controles de velocidade, de rotação, de reversão microcontrolada. Então agora nós vamos para a parte de ligação. Como que foi feito essas ligações para que posteriormente nós vamos fazer uma análise da parametrização do inversor, assim como o programa que foi desenvolvido para o Arduino. Então nós temos aqui a parte das pinagens aqui, que nós vamos usar aqui no nosso inversor da Siemens, o MT440. Aqui nós temos os módulos relés, temos 4 aqui, mais um aqui, e temos o nosso microcontrolador Arduino. Então inicialmente nós temos aqui 4 entradas digitais, que elas estão ligadas no pino 5, 6, 7 e 8. E temos o 9 que vai fazer os fechamentos dessas entradas. Então, quem vai fazer isso vai ser o módulo relé. Antes disso, temos que fazer um estudo em cima desses relés para não gerar problema para o Arduino. Então, eles são alimentados com 5 volts aqui no JDVCC, o positivo, e aqui do lado o seu GND, que está anotado na placa, aqui não aparece, mas ela está visível aqui na placa do módulo relé. Então isso será alimentado com uma fonte externa de 5 volts. E por que não os 5 volts do Arduino? Porque esses relés, eles necessitam de uma corrente muito alta para o Arduino, em torno de 60 mA cada um deles. E o Arduino não consegue fornecer essa corrente aí. Então por isso é a razão pela qual nós estamos alimentando ele com uma fonte externa. E aqui nós temos a parte eletrônica do módulo, o módulo relé, porque nós não podemos ligar um relé diretamente numa saída de Arduino, porque o relé é uma bobina, vai ser energizada a bobina e ela dá retorno de corrente. Então, para isso, esse módulo relé, ele tem esses acopladores óticos aqui. São um acoplador para cada relé. Aqui nós temos também o seu acoplador ótico. E esses acopladores óticos serão alimentados, os acopladores e mais o circuito eletrônico digital que tem aqui, com os 5 volts do Arduino, que entra aqui, mais VCC e aqui o GND do Arduino. Por que tem que ser do Arduino? Porque o Arduino vai mandar os seus pulsos de entrada nesse módulo relé e ele tem que estar com a referência de tensão do Arduino. Então, alimentando esses circuitos, eles recebem um sinal de entrada de nível lógico, um sinal digital de 0 e 1, lógico que seria 0 volts e 5 volts. Então nós temos aqui as nossas portas de saída do Arduino, que nós temos aqui as nossas portas aqui, tá? Que são aqui a porta 5, 6, 7, tá? Que são as portas de saída, assim como a porta 11. Então isso nós veremos com mais detalhe a hora que nós formos analisar o software que foi desenvolvido para esse microcontrolador. As suas saídas vão entrar na entrada do sinal desse módulo relé. Então, por exemplo, aqui nós temos a entrada 1, que está ligado na porta 11, na saída 11 digital do Arduino. Então, quando aqui for nível lógico 1, isto é 5 volts, ele vai acionar esse relé. Então, aqui nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, quando entrar o sinal 1 aqui, ele vai
energizar esse módulo, esse relé, que por sua vez ele pega um sinal de referência, entra aqui no seu comum. No momento que ele é energizado, esse contato que é normalmente aberto, ele energiza, ele fecha e joga esse sinal do pino 9, 24 volts, vai na entrada digital 1, assim como na 2, na 3 e na 4, que são o controle desses 4 relés aqui. E essa forma com que vai ser entrado, qual que entra e qual que entra com nível do pino 9, e essa lógica aqui é através do microcontrolador, porque é ele que vai energizar nas suas entradas respectivas o relé, e esse relé vai fazer esses fechamentos aqui nas entradas digitais do inversor. Então essa parte aqui dessas portas nós veremos com mais detalhe a hora que nós tratarmos de programação do Arduino. Ele é que vai fazer todo esse controle desse inversor aqui, tá? E o inversor vai ser feita a parametrização, que veremos adiante também, aonde ele vai, através da reversão, tomar certas decisões controlada pelo microcontrolador. Então, o microcontrolador vai tomar as decisões e ele vai executar nas suas entradas digitais de acordo com a sua parametrização. Então nós temos aqui também este relé. Então na prática nós faremos um módulo com 8 relés e vamos usar 5 desses 8. Eu não coloquei os 8 aqui porque senão ia tomar muito espaço. Então eu coloquei um módulo com um relé para poder fechar 5 relés de saída aqui. Mas é a mesma coisa. Usarmos esses dois módulos com 5 relés, ou usarmos um de 8 usando 5 relés. Então aqui esse relé aqui, esse modo relé, é a mesma coisa, o funcionamento desses 4 aqui, aonde nós temos aqui o nosso GND, também do Arduino, e o VCC também do Arduino. Então eu só coloquei aqui, porque se for riscar daqui para lá, começa a ficar muito confuso, aí, muitos riscos aí. Então quando esse pino aqui, o nosso pino 7 for acionado, isto é, for com nível lógico 1, ele vai comutar esse relé com toda a parte eletrônica de proteção, com esse fotoacoplador aqui. Ao acionar e energizar esse relé, o que ele vai fazer? Ele vem o neutro aqui e tem o contato aberto. Quando ele energiza, ele vai pegar esse neutro e vai retornar. Retornar aonde? Vai retornar lá no circuito que nós analisamos na parte 1, aqui, que eu não havia colocado esse detalhe, agora eu estou colocando aqui, ó. Ele retorna, o retorno do neutro, do relé do microcontrolador. Aquele relé retorna o neutro que vem da rede elétrica e retorna aqui para acionar, para energizar ou desenergizar esse motor. Evidente que esse retorno de neutro ele vai acionar a bobina de uma contatora desse motor, ou acionar uma entrada de um CLP, ou mesmo ele pode acionar a entrada de um outro inversor para fazer um controle de rotação também. Então esse sinal é uma disponibilidade que o microcontrolador está mandando para acionar ou desacionar este motor. Por que isso? Porque se houver uma parada do inversor nessa correia transportadora, esse motor tem que parar, porque senão ele vai continuar jogando o produto aqui, vai entupir tudo. Então ele está via microcontrolador ligado
com esse motor. Então, se esse motor parar, isto é, ele gira num sentido da esquerda e no sentido da direita, mas se houver qualquer problema que ele venha a parar, automaticamente o microcontrolador dá o retorno de neutro por aquele relé e para esse motor aqui também. Consequentemente, o sistema interligado de uma indústria parando esse motor, os seus contatos auxiliar ou o seu comando, de um modo geral, vai desligar todo o sistema para trás, para evitar que venha a entupir, ou venha muito produto nesse transporte. Então essa é a função desse relé. Esse relé que nós vimos aqui, tá? Esse nosso relé aqui. Então essa aqui que é a função deste relé aqui. E também temos aqui o que vai fazer os comandos. Nós vamos enviar um sinal de GND do Arduino lá para os fins de curso, tá? Esse neutro, esse GND do Arduino vai lá para o fim de curso, que ele tem dois fins de curso, o 1 e o 2, como nós vimos na primeira parte, aonde aqueles sensores, aqueles fins de curso, sensores fim de curso forem acionados, ele vai pegar aqui, por exemplo, um retorno do fim de curso 2. Então fecha o contato aqui, no caso esse contato é lá do fim de curso 2. Ele vai fechar e ele vai retornar aqui na nossa entrada 3, informando o Arduino que aquele fim de curso fechou. Aí o Arduino toma as providências, que no caso seria reverter a rotação. Quando ele fechar o fim de curso, o seu contato do fim de curso 1, NA, for acionado, ele retorna esse mesmo GND, que ele alimenta os dois fins de curso, retorna para o fim de curso 1. Então, quando é acionado lá o fim de curso 1, fecha o seu contato e retorna e entra no pino 8. Então, essas informações de retorno que fecha a malha de controle do microcontrolador. Então, o microcontrolador ele precisa saber das informações do que está acontecendo com os fins de curso. E conforme os fins de curso forem atuando, ele toma as decisões das suas saídas, acionando ou desacionando os seus relés, que por sua vez vai acionar ou desacionar as entradas digitais do inversor. Aí o inversor passa a executar as suas operações conforme ele foi parametrizado, de acordo com as instruções que o microcontrolador está mandando para ele. Então isso daqui vai ficar mais claro a hora que nós analisarmos o software aqui, entendermos essas entradas, as duas entradas que ele tem, tá? A entrada 8 e a entrada 3, e aí nós vamos entender como que ele vai, através dessas entradas, ele tomar as decisões para mandar as saídas aqui, que entra no módulo relé e atua nas entradas digitais do inversor de frequência. Outra coisa, nós temos aqui também a alimentação do Arduino, que não é dessa fonte, até pode, mas essa fonte é 5 volts. Então nós temos que ter uma outra fonte que vai alimentar, que de 9 a 12 volts, corrente contínua. Então vem aquela pergunta, mas se o Arduino trabalha com 5, como que ele pode receber 9 a 12 volts aqui na sua entrada aqui?
Ele tem aqui, nós temos aqui os circuitos dele, que esse aqui é um circuito regulador de tensão, aonde ele recebe de 9 a 12 volts, qualquer valor entre 9 e 12 volts, e ele regula para que toda a placa seja alimentada com 5 volts. Então é um regulador para 5 volts. E aqui nós temos a nossa entrada que vem lá do computador, aonde nós baixamos os programas que vai fazer esse microcontrolador funcionar, esses programas aqui. Então, esse mesmo cabo que está ligado no computador, ele também alimenta o circuito. Mas se a fonte aqui estiver acionada, então ele vai pegar toda a alimentação do microcontrolador, vai ser feito pela fonte e não mais pelo computador. Então ele tem um circuito comparador aqui dentro que faz a comparação. Se estiver alimentado aqui, ele pega a alimentação daqui. Se aqui não tiver alimentação, ele faz a comparação e pega a alimentação que está vindo do computador. Mas é sempre interessante, em termos de proteção para o computador, que nós alimentamos o nosso Arduino com esta fonte externa aqui. Porque dependendo das saídas, muitas vezes ele solicita as correntes, várias saídas, várias correntes, e o cabo USB muitas vezes não suporta. Então isso pode gerar problema na saída do computador e até chegar a queimar a porta de saída do computador, tá? Computador ou microcomputador, enfim, o sistema que está baixando ou está monitorando essa placa aqui. Então é sempre aconselhável usar uma alimentação externa de 9 a 12 volts para alimentar ele aqui. Se houver uma sobrecarga de saída nas portas, esta fonte suporta. Uma fonte de 1 ampere, 2 amperes é suficiente aqui. Enquanto que aqui não é aconselhável. Pode usar? Pode, mas pode haver um problema de sobrecarga e aí acabar queimando a porta USB do computador. Então essa é a parte de ligação de todo esse sistema. Como que vai haver as ligações e as comunicações. O Arduino vai mandar informações, ele vai atuar aqui e o Arduino vai receber um retorno na sua malha de retorno, ou um feedback, podemos dizer assim, uma forma mais popular, para o Arduino saber o que está acontecendo a partir das decisões que ele tomou, o retorno dessas decisões aqui para ele tomar novas decisões de acordo com o que está retornando para ele aqui. Ok, pessoal? A próxima parte aí, que nós vamos entrar na terceira parte, aí nós vamos começar a fazer análise da parametrização dele, do inversor, posteriormente o software do Arduino. E aí nós vamos mais adiante fazer uma simulação usando o Proteus e na parte final nós vamos colocar isso aqui para funcionar na prática. Ok? Até a próxima parte aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau.